Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo você também a mais uma edição do Análise dos Fatos, trazendo as principais notícias no meio do seu dia nesta terça, 4 de julho de 2023. Oi, Felipe. Boa tarde. Salve, salve, Raizen, equipe da Eldorado FM, melhores ouvintes, sempre um prazer falar com vocês no Análise dos Fatos, que logo em seguida fica disponível nas plataformas de podcast. Vamos com tudo. Vamos aos destaques do dia. Após pressão liderada pelo governador de São Paulo, o relator da reforma tributária já cogita fazer mudanças no texto final para a votação na Câmara. E uma reportagem do Estadão revela que o presidente da Câmara, Arthur Lira, triplicou o patrimônio em 4 anos. E ainda a reunião de cúpula do Mercosul com recados de Lula à União Europeia e ataques na Cisjordânia e Tel Aviv. O que acontece no Brasil e no mundo. Análise dos fatos. Na reta final das negociações para a votação da reforma tributária, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, trabalha para alterar pontos do texto do relator da proposta na Câmara, Aguinaldo Ribeiro. Após a pressão de Tarcísio, o deputado já cogita optar por uma solução intermediária para substituir o Conselho Federativo. Previsto no relatório preliminar, o órgão seria responsável por centralizar, gerir e distribuir entre os estados e os municípios a arrecadação do futuro Imposto sobre Bens e Serviços, o IBS, que vai substituir o ICMS e o ISS. Outro ponto que o governador paulista quer alterar é a divisão do bilionário Fundo de Desenvolvimento Social a ser bancado pela União. Em sua ofensiva, Tarcísio, que no domingo se reuniu com deputados federais de São Paulo, conta com o apoio do setor de serviços e também de governadores de estados como Minas Gerais e Rio de Janeiro. Pois é, a primeira grande articulação nacional do Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, depois que o TSE declarou a inelegibilidade de Jair Bolsonaro durante 8 anos. Então, o Tarcísio está num momento aí de protagonismo, mas é claro que não está simplesmente por uma questão político-eleitoral, visando 2026, embora é claro que elementos nesse sentido sempre vão aparecer. Ele está defendendo os interesses do Estado de São Paulo, que não quer perder tanto dinheiro, pelo menos. A proposta da reforma tributária altera a cobrança do imposto da origem, onde o bem ou serviço é produzido, para o destino, onde é consumido. Isso traz um cenário preocupante para o Tarcísio, porque, segundo ele, o Estado vai perder a arrecadação, a cidade de São Paulo perde também, e com o Conselho Federativo os recursos dos impostos vão sair da mão dos estados e dos municípios. Então, o Tarcísio diz que São Paulo topa perder parte da arrecadação com essa mudança, mas quer negociar os pontos de preocupação sem que a proposta seja votada com assodamento. E ele já frisou aí que é a primeira vez que São Paulo se coloca a favor da reforma. Nunca isso aconteceu, disse o Tarcísio. Então ele está tentando ter uma habilidade para se mostrar favorável à simplificação tributária, dado que o Brasil tem um sistema absolutamente defasado há décadas, complexo, que precisa ser simplificado, mas tentando ali emplacar um eventual adiamento para que se debata mais e que se traga soluções de modo a São Paulo não perder tanto dinheiro. Esse Conselho Federativo é um comitê formado por representantes de estados e prefeituras. Ele vai centralizar a arrecadação do IBS, que é esse novo imposto sobre bens e serviços, que unifica o ICMS estadual e o ISS, que é municipal. E o Tarcísio diz que não vai aceitar de maneira nenhuma que esse tributo pago dentro de São Paulo seja destinado ao comitê, a esse Conselho Federativo. Então ele teme perder o controle da arrecadação no próprio território paulista, e ele tem aí um apoio de Goiás e Pará, por exemplo, que também são contra a centralização. Em relação ao fundo, a gente chegou a falar ontem, São Paulo não aceita ficar de fora da divisão dos recursos do Fundo de Desenvolvimento Regional, que o Tarcísio quer dizer que e social também, ele quer que se acrescente esse nome no título. É uma discussão sobre os critérios para a divisão desse fundo. O governador pede que essa repartição seja feita de acordo com o número de atendidos pelo Bolsa Família no chamado Cadastro Único, o CadÚnico.
E nesse ponto, Minas Gerais apoia integralmente a posição de São Paulo, boa parte dos governadores do Sul e do Sudeste também. Outro dia, aliás, o secretário estadual de Fazenda paulista, o Samuel Kinoshita, disse na Lesp que os pobres brasileiros que vivem em São Paulo não são menos pobres ou legítimos do que os de outras regiões. Existem bolsões de pobreza. Então, está tentando mostrar que é preciso que haja uma canalização de verbas aqui para o Estado também. E fez ali o governo, né, de São Paulo uma proposta que considera um meio termo entre outras duas que já existiram. Uma é do Conselho Nacional de Secretários de Fazenda, que se baseia em critérios como o PIB invertido, no qual os estados mais pobres recebem mais, e outra chegou a ser defendida pelo governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, baseada no quesito populacional, e aí São Paulo receberia uma fortuna. Então Tarcísio veio com uma solução intermediária em que São Paulo receberia algo que ele considera mais razoável, que seria ali 1,16 bilhão de reais em 2029 e 5,84 bilhões de reais em 2033. O relator agora está vendo aí uma outra solução intermediária dentro daquilo que o Tarcísio está articulando. Ele tem o apoio do setor de serviços, porque é um setor que é onerado por essa proposta de reforma tributária, embora o próprio Estadão tenha mostrado ali que há empresários que têm uma pulga atrás da orelha, porque o Tarcísio tem interesse em que São Paulo não deixe de arrecadar tanto. E o setor de serviços tem essa preocupação com a oneração. Então são interesses um tantinho diferentes. Mas aí o Tarcísio está juntando todos os descontentes para pressionar o presidente da Câmara, Arthur Lira, a adiar e pelo menos discutir de uma maneira mais razoável sob esse ponto de vista essas questões em que há divergência. Na Eldorado, análise dos fatos. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva cobrou do Mercosul a apresentação de uma resposta rápida e contundente à carta adicional apresentada pela União Europeia para fechar um acordo comercial com o bloco sul-americano. O texto prevê sanções em caso de descumprimentos ambientais e é rechaçado pelo governo brasileiro. Nesta segunda, o ministro de Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira, prometeu, lá mesmo na cúpula do Mercosul, uma reação ao documento adicional da União Europeia para os próximos dias. Em discurso na cúpula do Mercosul hoje, Lula afirmou que a ofensiva dos europeus é inaceitável e, mais uma vez, se posicionou de forma contrária à inclusão das compras governamentais no acordo comercial, que é uma exigência dos europeus. Estou comprometido com a conclusão do acordo com a União Europeia, que deve ser equilibrado e assegurar o espaço necessário para a adoção de políticas públicas em prol da integração produtiva e da reindustrialização. O instrumento adicional apresentado pela União Europeia em março deste ano é inaceitável. Parceiros estratégicos não negociam com base em desconfiança e ameaça de sanções. É imperativo que o Mercosul apresente uma resposta rápida e contundente. É inadmissível abrir mão do poder de compra do Estado, um dos poucos instrumentos de política industrial que nos resta. Não temos interesse em acordos que nos condenem ao eterno papel de exportadores de matéria-primas, minérios e petróleo. Lula assumiu hoje a presidência rotativa do Mercosul durante a cúpula em Puerto Iguaçu, na Argentina. Já em maio, ali, há pouco mais de um mês, o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, disse que esse documento adicional para a conclusão do acordo Mercosul-União Europeia, que é negociado desde 1999, é extremamente duro e difícil, que cria uma série de barreiras e possibilidades, inclusive de retaliação, de sanções, com base em uma legislação ambiental europeia extremamente rígida e complexa de verificação. Isso foi o que disse o Mauro Vieira, e agora o Lula dá um teor ainda mais político a essa previsão de sanções em questões ambientais, chamando de ameaça e fazendo essa pose que ele gosta de fazer no mercado internacional, na esfera internacional, assim como nacional, de defensor dos países mais pobres contra os países ricos, nesse grande populismo. A questão não é o governo Lula que posa de defensor da pauta do meio ambiente. O Lula toda hora faz contraste com o Jair Bolsonaro nesse campo, já que o Bolsonaro foi visto ali como um pária no cenário internacional em razão do crescimento do desmatamento e outros problemas nesse quesito. Então por que está
teimando tanto em relação ao rigor da União Europeia na pauta do meio ambiente. Quer dizer, não está se achando capaz de cumprir aquilo que esperam os países ricos, os países desenvolvidos, sobre os cuidados do Brasil com essas questões. Então, assim, você tem aí também uma postura política do Lula, ele quer aparentar para fora essa defesa dos países da América Latina, e para dentro, obviamente, ele busca conclamar as demais lideranças aí dos países do Mercosul a negociar essas bases do acordo de uma maneira aparentemente mais confortável, né, menos comprometedora para esses países. O Donald Trump também fazia discursos muito duros e incisivos em relação aos acordos comerciais estabelecidos nos Estados Unidos, inclusive pelas gestões anteriores, porque queria mais vantagens para os Estados Unidos. Tinha os acordos ali com Canadá e México, principalmente, e ele queria reaver também os empregos perdidos, etc., e fazia discursos duros, posando ali de defensor dos interesses americanos. Não está muito diferente o discurso do Lula, não, mas é mais uma questão de negociação, de você trazer o acordo mais para lá ou mais para cá, e claro, na hora do discurso você tem todo um teor político e uma busca de popularidade também. Análise dos fatos. Uma reportagem do Estadão aponta que o presidente da Câmara, Arthur Lira, triplicou o patrimônio em 4 anos de mandato. A apuração é da Júlia Afonso, que está aqui conosco. Boa tarde, Júlia. Boa tarde, Heisen, Felipe e ouvintes. Nos últimos 4 anos, o presidente da Câmara, Arthur Lira, consolidou sua liderança no Congresso e no Centrão. Nesse mesmo período, o parlamentar aumentou o patrimônio com a aquisição de uma casa milionária de praia em Alagoas, compra de terras e aplicações bancárias. O deputado informou ao Tribunal Superior Eleitoral no ano passado que seu patrimônio era de 5,9 milhões de reais. É um aumento de 247% em relação à eleição de 2018. Quando ele informou à corte que possuía 1,7 milhão em bens. O crescimento ocorreu no mesmo período em que o parlamentar se tornou um dos nomes mais influentes do Centrão na Câmara. Arthur Lira se elegeu deputado federal pela primeira vez em 2010. Na época, ele disse ao TSE que possuía 2 milhões de reais de patrimônio. 4 anos depois, relatou ter 1,1 milhão. Depois dessa queda, o patrimônio de Lira só aumentou. Em 2018, ele declarou possuir 1,7 milhão e no ano passado 5,9 milhões. A casa de praia que tem Arthur Lira como proprietário fica em Recanto dos Caetés, no município de Barra de São Miguel. Essa cidade é controlada pela família do presidente da Câmara. O pai dele, Benedito de Lira, o Bill, é presidente do diretório do PP em Alagoas. Bill também é prefeito de Barra de São Miguel. Na última declaração de bens à Justiça Eleitoral, Arthur Lira afirmou ter um saldo de R$ 827 mil na conta corrente. Esse valor não aparecia nas prestações de 2018. Ele também informou que era credor de um empréstimo de R$ 756 mil para uma empresa que está em seu nome, a Delira Agropecuária. Procurado, Arthur Lira não se manifestou. Lembrando que o inquérito da Polícia Federal investiga aliados muito próximos de Arthur Lira em Alagoas. No mês passado, a PF enviou ao Supremo Tribunal Federal uma investigação sobre fraudes e desvios de R$ 8 milhões na compra de kits de robótica para escolas. Essas aquisições foram feitas com verbas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE, e cita Luciano Cavalcante. O Luciano é um ex-assessor direto do Arthur Lira e estava lotado na liderança do PP na Câmara quando foi exonerado após a operação da PF. É impressionante e, ao mesmo tempo, é curioso que isso tudo venha pela imprensa. No caso, o Estadão e uma série de reportagens excelentes sobre os tentáculos do Arthur Lira na máquina pública. E agora você tem o registro comparativo, como os jornalistas devem fazer, do patrimônio dele, como cresceu nos últimos anos. Mansão na beira da praia. A gente viu o caso do Flávio Bolsonaro, né? Mansão de 6 milhões de reais, aí no começo, quando foi revelado, falou que era dinheiro da vida dele de empresário, depois mudou de alegação, porque o papai, com a caneta na mão,
registrou ali um novo estatuto de advocacia para não precisar que o advogado tivesse contrato formal estabelecido, podia ser contrato verbal. Aí então o Flávio passou a alegar que ele tinha contratos verbais como advogado, e daí a origem do dinheiro, e fica tudo por isso mesmo nesse país. Quer dizer, cadê os órgãos de fiscalização e controle para apurar se o patrimônio dos políticos corresponde com aquilo que eles efetivamente ganham de salário? No caso de Arthur Lira, é um salário de deputado. Dá para ter todos esses milhões com salário de deputado? É a questão que se coloca. Ele tem como justificar tudo isso? Porque a gente vê as matérias e, obviamente, tudo isso desperta suspeitas e desperta muita desconfiança. Ele indicou lá pelo menos 357 milhões e 400 mil reais em emendas do orçamento secreto a municípios de Alagoas nos últimos 2 anos, sendo que o município de Barra de São Miguel levou lá, e obviamente a gente não está falando do povo, a gente está falando ali da prefeitura, do papai Benedito de Lira, a gente está falando das empresas que acabam se associando à prefeitura para tocar obras. Então você teve ali 5,5 milhões desses empenhos das chamadas emendas de relator, repito, constitutivas do orçamento secreto. O Arthur Lira, ele é muito protegido no Supremo Tribunal Federal. Já comentei várias vezes nesse programa que ele é presidente da Câmara por causa de um pedido de vista do Dias Toffoli, que ele só devolveu recentemente depois de 30 meses, e aí varreram tudo para debaixo do tapete. Aliás, um caso envolvendo a CBTU, a Companhia Brasileira de Trens Urbanos, onde agora o Arthur Lira emprega ao menos 10 familiares e aliados em postos-chave. Você tem, mais recentemente, a revelação aí de que o PP de Alagoas aluga imóvel da madrasta do Arthur Lira com verba pública. Você teve também a empresa do filho do Arthur Lira, que negocia publicidade com a SECOM, com os ministérios, com o Banco do Brasil, com a Caixa Econômica Federal, quer dizer, órgãos públicos. Você tem interesse de outros agentes políticos em agradar o filho do Arthur Lira, porque o Arthur Lira é presidente da Câmara. Então, assim, a família Lira vai ganhando por todos os lados, e é preciso que os órgãos de fiscalização apurem se isso está diretamente vinculado ao poder que o Arthur Lira tem, um poder cada vez maior. Gilmar Mendes também já esperou que o Cássio Nunes Marques fosse indicado para devolver um processo que envolvia o Arthur Lira, aí conseguiram formar uma maioria contrária que tinha sido formada antes. Quer dizer, é uma figura sobre a qual existe muita desconfiança, porque existe blindagem e os números parecem não bater. Você ouve Análise dos Fatos. O presidente Lula reconheceu que o governo terá dificuldades, terá problemas para fazer cumprir a lei da igualdade salarial e remuneratória entre homens e mulheres, mas avisou que os empresários que não cumprirem terão que enfrentar a legislação. De acordo com ele, em seu governo não existirá a lei que pega e a lei que não pega. E essa lei, eu acho que nós ainda vamos ter problema. Porque o problema não é lei que pega ou lei que não pega. É que a gente pode ter empresário que cumpra e empresário que não cumpra. E nesse governo, o empresário que não cumpra vai ter que enfrentar a legislação brasileira, vai ter que enfrentar a lei. Em discurso, durante a sanção do projeto de lei que estabelece igualdade salarial entre mulheres e homens, o presidente garantiu que haverá punição porque há estruturas no governo que vão garantir a fiscalização, a exemplo dos Ministérios do Trabalho e das Mulheres, além do Ministério Público. Olha, e com que moral o Lula, o PT e até outros políticos que defendem a lei da igualdade salarial e remuneratória entre homens e mulheres vão ter, que moral que eles vão ter para fazer cumprir essa lei, se eles próprios, incluindo aí os bolsonaristas, votaram pela anistia dos partidos que não encaminharam os devidos recursos do fundo eleitoral entre candidaturas de mulheres e negros. Quer dizer, o mau exemplo vem de cima. Eles querem estabelecer regras para a sociedade, mas eles não cumprem regras similares e eles próprios se anistiam. Quer dizer, é bastante complicado quando você quer que os outros
cumpram aquilo que você mesmo não é capaz de cumprir. Então, a anistia dos partidos que burlaram essas regras de distribuição de recursos do fundo eleitoral, ela foi aprovada no Congresso Nacional com votos de petistas e bolsonaristas numa das situações mais vexaminosas dos últimos tempos, e olha que a concorrência é grande, né? Em que o PT, o partido que se apresenta à sociedade como grande defensor das cotas para mulheres e negros, descumpriu a regra que previa a destinação de 30% dos recursos do fundo para aquelas candidaturas. E os bolsonaristas se juntaram ali. Aliás, foi tema de editorial no Estadão, Solidários na Disfarçatez. Foi no dia 8 de maio de 2023, estava lembrando aqui, vale a pena ler, porque é um marco histórico. Vamos ver se agora o restante da sociedade vai conseguir fazer o que eles próprios, no sistema partidário, não fizeram. Na Eldorado, análise dos fatos. Destaque internacional: um motorista atropelou e feriu 8 pessoas nesta terça-feira em Tel Aviv, em Israel, segundo a polícia local. Um porta-voz disse que o ataque foi cometido por um palestino da Cisjordânia e ele foi morto no local por um pedestre que estava armado. O Hamas afirmou que o autor do ataque é um membro do grupo e que agiu em retaliação ao que o Hamas chamou de crime de ocupação contra nosso povo no campo de refugiados de Jenin. O atentado em Tel Aviv acontece um dia depois de tropas de Israel fazerem a maior operação em 20 anos na Cisjordânia. Milhares de soldados entraram no campo de refugiados de Jenin e em busca, segundo Tel Aviv, de membros de facções criminosas palestinas financiadas pelo Irã, e 10 pessoas morreram. Cada lado alega estar atuando em retaliação. Muitas vezes, ao longo das últimas décadas, a imprensa deu mais destaque quando Israel reage aos ataques feitos pelo Hamas. E muitas vezes, quando reage, você tem mais membros desse grupo palestino que são mortos do que os israelenses, que criaram mecanismos de defesa muito grandes, desde a ação de forças-tarefas especiais até escudo antimísseis. Então agora os militares israelenses estão classificando essa operação como um esforço de contra-terrorismo, que quer explodir ali depósitos de armas e qualquer dispositivo explosivo e instalação que tem sido usados no lançamento de ataques. E você tem esses episódios em que o Hamas se declara autor, ou pelo menos solidário, àqueles que acabam matando israelenses. É uma situação que vai durar, já vem de décadas. Eu sempre me lembro daquele episódio em que o Marty McFly e o Dr. Emmett Brown, de Volta para o Futuro, na verdade os atores, obviamente, Michael J. Fox e Christopher Lloyd, numa comemoração ali no ano de 2015, que era o futuro para o qual eles iam, num talk show americano, acho que foi do Jimmy Fallon. Eles chegam a 2015, como quem vem de 85, e perguntam, foi resolvido o conflito Israel versus Palestina? E o Jimmy Fallon responde, tá tudo a mesma coisa. E parece que é assim que vai continuar. Análise dos fatos. A torcida do Corinthians espalha faixas por São Paulo em protesto contra a diretoria do clube. Fala, Robson Morelli. Olá, amigos, quero falar do Corinthians, não propriamente da situação de campo, mas vou falar também da situação de campo, ameaçado ali pela turma de baixo da tabela. Não caiu para a zona de rebaixamento porque o Coritiba ganhou a sua primeira partida no campeonato, ganhou do Goiás. Se o Goiás tivesse vencido, o Corinthians entraria no Z4, na zona de rebaixamento. Mas quero falar de uma manifestação da torcida. A torcida do Corinthians espalhou faixas, cartazes nas pontes da marginal do Rio Tietê, em alguns lugares da cidade, até fora da cidade, em Brasília, por exemplo. No exterior também foi visto algumas faixas fora do Ilho. Do Ilho é o Duílio Monteiro Alves, presidente do Corinthians. Tudo isso para contestar a gestão do atual presidente corintiano, Duílio Monteiro Alves. Semana passada ele apareceu em alguns programas de televisão dizendo que tá tudo bem, que tá trabalhando, que o Corinthians tem uma situação
situação administrável e o torcedor sabe que não é bem isso. O Corinthians não tem um elenco bom, o Corinthians foi eliminado da Libertadores, o Corinthians tem uma dívida acumulada de R$1 bilhão, o Corinthians ainda tem a sua engenharia financeira para pagar o estádio Neoquímica Arena lá em Itaquera, o Corinthians tem jogadores que estão no elenco, mas que não atuam, como o Luan, que tem contrato ainda e só vai sair do Corinthians quando esse contrato terminar. Então o Corinthians tem problemas, não está no trilhos, como disse o seu presidente. A torcida resolveu fazer uma manifestação diferente, resolveu estender essas faixas nas pontes para que todo motorista ali que passe pela marginal do Tietê, sentido bairro estádio do Corinthians, possa ver essas manifestações. Fora do ilho, entregue o timão para o povão, são alguns dos cartazes registrados pela reportagem do Estadão. É isso, gente. Falei, um abraço a todos, valeu! Que fase do Corinthians, a 1 ponto da zona de rebaixamento, tá com 12 pontos. Só pra você ter uma ideia, o meu Flamengo tá em terceiro, tá com 25, o líder Botafogo tem 33, quer dizer, tá 13 pontos atrás do meu Flamengo, com o mesmo número de jogos, só tá à frente do Goiás, do Vasco da Gama, do América Mineiro e do Curitiba. E se for ultrapassado pelo Vasco, eu falo com a rivalidade carioca, aí é a humilhação total. Quem diria, o Corinthians estava bem até poucos anos atrás. Hora de recolher as faixas, do caso as nossas, só aqui, para que está terminando a análise dos fatos, que teve produção e edição e coordenação da Laís Gotardo. Trabalhos técnicos de Moacir Biasi, comando da mesa de som é de Carlos Amaral. Raizen, sempre um prazer, melhores ouvintes, até amanhã, um grande abraço, tchau. Valeu, abraço para todo mundo. Você ouviu Análise dos Fatos. Se você perdeu esta edição ou quer ouvir de novo, acesse radioeldorado.com.br ou assine gratuitamente o podcast no iTunes, Google Podcast, Deezer ou Spotify.